Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste 5 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Queremos refletir um pouco sobre a primeira leitura que a liturgia nos propõe no dia de hoje, a saber, o texto de Isaías, capítulo 58, versículos 7 a 10. Antes de mais nada, é importante salientar que nós estamos diante de um texto do chamado terceiro Isaías ou trito Isaías, um profeta anônimo de influência isaiana com toda certeza, que profetizou ali depois do exílio da Babilônia, um período de reconstrução, um período de certa forma delicado de Israel, quando o povo muitas vezes inquietado pelas demoras de Deus, questionava, perguntava de fato se Deus estaria de fato junto do povo, estaria atendendo às súplicas de seu povo. E nesse contexto então de um misto de esperança pela reconstrução e de certa forma de desânimo por ver as coisas andarem de forma lenta, o povo de Israel é chamado então a continuar acreditando nesse Deus. Então é diante desse contexto que o profeta deve exortar o povo a permanecer fiel ao seu Deus e principalmente fazê-lo enxergar alguns erros, algumas limitações, algumas más interpretações de sua caminhada, de sua fé. E é exatamente o que o profeta faz nesse texto de hoje. Ora, se pegarmos bem o capítulo 58, vamos ver principalmente ali no versículo 3, o povo questionando, será que Deus não escuta, não vê o nosso jejum, não escuta a nossa prece? Será que de fato vale a pena continuar vivendo dessa forma se aparentemente os contextos não mudam, o Senhor não ouve o nosso clamor, não ouve a nossa súplica? E é exatamente aí que o profeta é chamado a elucidar a situação que o povo tem passado. E de fato, Deus, por meio do profeta, faz então o povo perceber inconstâncias e principalmente incoerências que o povo tem vivenciado. E é exatamente por isso que o profeta faz o povo perceber a incoerência que há entre aquilo que se acredita e aquilo que se vive. Na verdade, o texto elabora uma verdadeira crítica à vivência religiosa apenas formal, apenas rubricista. O jejum questionado ou até mesmo criticado aqui é aquele jejum simplesmente formal, externo, que não gera a conversão, a mudança de vida, e exatamente por isso o profeta vai relembrar ao povo algo essencial. De fato, é importante viver a penitência, o jejum, porém, jamais se esquecer de outros elementos essenciais da caminhada, como a justiça e a caridade. Portanto, o profeta recorda ao povo de Israel a urgente necessidade de atrelar-se, de unir-se à religiosidade, à vivência da justiça, para que de fato a caminhada, a fé, não seja apenas formal, mas tenha uma vivência erradicada de fato naquela que é a experiência principal do Deus de Israel, aquele binômio fundamental no qual o povo é chamado a vivenciar a sua fé, o direito e a justiça. De fato, o profeta chama a atenção do povo de Deus para que viva não apenas o jejum, não apenas a penitência, mas recorde-se sempre do mais fraco, do mais falho, do mais frágil, do pobre, do órfão, da viúva, enfim, das classes marginalizadas, a fim de que não haja apenas uma vivência externa da fé, mas a verdadeira fé que leva a proteger os mais fracos, os mais necessitados, algo que é típico da fé já vista e que é muito caro para o profetismo bíblico. Nesse sentido, o profeta então convida o povo, convoca o povo a viver a sua religiosidade sem esquecer-se da justiça e da caridade, fazendo assim perceber-se que de fato a fé
ao Deus de Israel, conduz ao povo a uma religiosidade intensa e verdadeira, que não esquece do outro. Ora, essa observação do profeta nos faz então perceber a urgente necessidade de buscarmos cada vez mais uma religiosidade aberta, que nos leva ao outro, que nos ajuda a perceber as necessidades do outro e vivenciar de fato aquilo que é próprio da caminhada bíblica e de um modo especial da caminhada cristã, uma fé que se abre aos demais, porque de fato o amor ao próximo é um elemento identitário do cristianismo. Nisso reconhecereis que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, a fé em Jesus Cristo não é apenas uma fé verticalizada, a crença em um Deus que atende às minhas preces. É uma fé que nos conduz aos outros. De fato, a fé no Deus de Jesus Cristo me leva a amar o próximo e, nesse sentido, a vivenciar uma vida de caridade, de cuidado, de zelo. Fugir das religiosidades exclusivistas, das religiosidades condenatórias, que sempre extirpa o outro, que entende o outro como um adversário, como um inimigo, mas muito pelo contrário. A fé no Jesus que nós acreditamos nos convida a uma fé na caridade, a uma fé que vivencia o amor ao outro e que cuida dos mais frágeis. Portanto, a liturgia nessa primeira leitura nos convoca a conciliar a penitência com a caridade, a ter uma fé não apenas do ponto de vista formal ou rubricista, mas que de fato vai na raiz dos problemas e que vivencia como elementos indispensáveis a justiça e a caridade. À medida que nós vivenciamos isso, é que de fato conseguiremos contemplar e vivenciar aquilo que o Evangelho de hoje nos propõe: ser sal da terra e ser luz do mundo. Significa apresentar na sociedade de hoje atitudes de fé que levam as pessoas a crer na presença de Jesus Cristo também no mundo de hoje, a perceber que o testemunho cristão ainda é vivo, ainda é eficaz, ainda transforma as realidades. Por fim, em síntese, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convoca a uma fé viva e verdadeira, que não esquece dos mais fracos, que não esquece dos mais frágeis, mas que, a exemplo de Jesus Cristo, busca sempre a justiça, o direito e a misericórdia. Que, inspirados em Jesus, nós possamos sim ser sal da terra e luz do mundo. Significa dizer, iluminar e dar sabor a este mundo e a esta sociedade de hoje. Que Cristo Jesus nos ajude em nosso testemunho para sermos de fato sinais da sua presença no mundo de hoje. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de fato de sermos sal da terra e luz do mundo.